Essa semana foi um marco na geopolítica global. A Arábia Saudita, uma empresa francesa e até o Brasil resolveram negociar commodities e energia sem usar o dólar, usando o yuan chinês. É a primeira vez em 50 anos que isso acontece. Será que esse é o fim da hegemonia dos Estados Unidos como moeda reserva de valor e principal economia global? Será que a gente está no meio de uma transição secular de poder entre países? E será que Bitcoin pode ser a próxima reserva de valor? Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. E se você curte Bitcoin e quer estar sempre por dentro das novidades, notícias e análises, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. O sistema bancário americano está falido e o Banco Central americano está insolvente. Como eu mostrei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode assistir depois de terminar esse aqui. Alguns países estão usando esse momento de fragilidade da economia americana para tentar mudar os rumos da geopolítica no planeta. Especialmente porque as moedas, os juros, os títulos e as sanções do sistema bancário estão sendo usadas como uma arma financeira aí nas disputas geopolíticas. E antes de entender como os Estados Unidos podem estar perdendo o seu posto de manda-chuva global, é preciso entender como que ele chegou nesse ponto. Até 1970, todos os países do mundo seguiam o chamado Acordo de Bretton Woods, em que o dólar seria a moeda reserva de valor de todos os países e eles poderiam trocar livremente os dólares que mantinham nos seus cofres por ouro a 35 dólares a onça. Só que o padrão ouro limitava os Estados Unidos e eles queriam muito imprimir dinheiro para financiar seus gastos, especialmente os de guerra e o da guerra contra o Vietnã e também os seus programas sociais da época. E foi assim que, em 1971, o presidente Nixon acabou com esse acordo de forma unilateral. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Os Estados Unidos simplesmente cortaram a conversibilidade do dólar em ouro e foi, na verdade, um grande calote nos outros países. Então, com a quebra do padrão ouro, surgiu o petrodólar. Quando Nixon acabou com o padrão ouro, os Estados Unidos negociaram um acordo com a Arábia Saudita, onde os Estados Unidos comprariam petróleo e forneceriam ajuda e equipamentos militares para fortalecer o país árabe nas suas disputas locais. Em troca, os sauditas comprariam títulos do Tesouro Americano com valor recebido pelos próprios americanos para financiar o crescimento e os gastos do governo dos Estados Unidos. Isso fez com que a demanda global por dólares aumentasse. Afinal, todos os países precisam de energia, de petróleo para fazer os combustíveis e para transportar todo tipo de coisa. Isso também forçou países a exportar mercadoria para os Estados Unidos para receberem em dólares em troca por essas negociações e já ficar em uma moeda mais forte e com liquidez global. Assim, os americanos conseguiram manipular e aumentar a demanda por dólares globalmente. E por mais que eles imprimissem dinheiro e isso desvalorizasse o dólar ao longo do tempo, seria uma desvalorização mais lenta que em outras moedas, porque a demanda por dólares é sempre maior que qualquer outra moeda no planeta, por causa desse vínculo com as negociações de energia. E esse é o conhecido privilégio exorbitante do dólar. No fim das contas, os títulos americanos substituíram o ouro como reserva de valor e segue dessa forma até hoje. Isso quer dizer também que o petróleo ficou cada vez mais caro para países com moedas mais fracas. Qualquer país que tentasse comprar ou vender petróleo em outra moeda recebeu sanções e retaliações americanas. Se você se lembrar das tretas aí dos Estados Unidos com o Saddam Hussein nos anos 2000, elas aconteceram principalmente porque ele ia contra os planos do tio Sam e queria vender petróleo em outras moedas e sair do petrodólar. De 1971 até agora, em mais de 50 anos, os Estados Unidos vêm imprimindo dinheiro de forma constante e manipulando as taxas de juros e a economia, causando crises econômicas recorrentes, como a bolha.com, a crise de 2008 e agora a crise bancária que a gente está vivendo com as falências de vários bancos gigantescos. Toda essa impressão de dinheiro nas últimas décadas causou inflação, perda do poder de compra do dólar, o dólar de lá para cá perdeu 85% do seu poder de compra e os produtores de petróleo podem estar começando a perder a confiança no dólar como reserva de valor forte. E é por isso que a gente está vendo movimentos aí como o da Arábia Saudita mirando nos BRICS e topando falar sobre vender petróleo em outras moedas. Mas será que isso representa o fim da hegemonia do dólar? Bom, ano passado eu fiz 2 aulas abertas aqui no YouTube chamadas A Super Tendência, falando sobre essa mudança de ciclo e como os sinais de fim da hegemonia dos Estados Unidos estavam começando a aparecer. Quem é nosso aluno no Bitcoin Starter tem acesso a essas aulas todas. E o que é nítido é a aceleração de todas essas mudanças. Ano passado, em maio de 2022, logo depois do estouro da guerra da Ucrânia, um membro do governo russo falou que a Rússia ia vender petróleo em rublo
e ouro, já dando aí uma cutucada nos Estados Unidos e sinalizando que iria forçar a redução da demanda por dólares globalmente, ou seja, dando ideia para outros países também fazerem o mesmo. E de lá para cá saíram várias notícias sobre Rússia e China negociando gás e petróleo entre si sem usar o dólar. E esse assunto começou a pipocar. E essa semana até veio a público que China e Brasil devem assinar um acordo onde os dois países vão abandonar o dólar e usar as suas próprias moedas nas transações comerciais entre si. China e Brasil são duas grandes nações comerciais, sendo que a China é a segunda maior economia do mundo e Brasil a maior economia da América Latina. É um volume gigante de dólares que deixa de ser negociado e utilizado. E a China já vem reduzindo a demanda por dólares, ela vem vendendo seus títulos americanos desde 2016, como mostra essa imagem, e aumentando exponencialmente o seu estoque de ouro ao longo dos últimos 20 anos. O Brasil também vem aumentando o seu estoque de ouro silenciosamente em quase 100% desde 2021. E também não é só o Brasil. Ano passado, os bancos centrais bateram recorde em compra de ouro para ter nas suas reservas. Ouro, que é reserva de valor milenar e já viu inúmeras moedas colapsarem ao longo da nossa civilização. Desde 2013, os bancos centrais têm vendido títulos de outros países, como mostra na linha laranja, e vem acumulando ouro, como mostra a linha azul que está subindo. Mas voltando ao Brasil, ano passado, em março de 2022, o Banco Central brasileiro informou que fez uma mudança estratégica nas suas reservas internacionais. Ele quadriplicou as suas reservas de yuan chinês e reduziu participações em dólar e euro em 2021. No final de 2022, surgiram notícias de que a China estaria importando o milho do Brasil em uma tentativa de diversificar suas fontes e diminuir a dependência dos Estados Unidos, que por acaso são o maior exportador de milho do mundo. E em janeiro agora de 2023, a China foi o maior importador de milho do Brasil. Vale ressaltar que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. Então esse novo acordo ele vai possibilitar que todas essas negociações sejam feitas em real e yuan sem envolver a moeda americana. Já a Arábia Saudita também se aproximou da China e da Rússia através da Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, para vender petróleo em outras moedas. A SCO é formada por Rússia, Índia, Paquistão e outros 4 países da Ásia Central e foi criada em 2001 para promover a coordenação política e econômica de segurança e competir com instituições ocidentais. E olha só como está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, formada por Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e mais países, também estão se posicionando sobre não só abandonar o dólar, mas também abandonar a libra, o iene e o euro também. Então observa como está se formando um movimento aí do Oriente, se afastando das moedas e economias líderes do Ocidente, aproximando países asiáticos e membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, dos líderes orientais. E a Rússia está colocando lenha nessa fogueira. O vice-presidente russo, Alexander Babakov, falou que os BRICS estão trabalhando no desenvolvimento de uma nova moeda do bloco e que isso seria apresentado na próxima cúpula na África do Sul. Então, será que isso é verdade ou é blefe da Rússia? E até uma empresa da França comprou 65 mil toneladas de gás natural líquido negociado na Bolsa de Xangai usando o yuan chinês. Então, a tendência está acelerando e está aberta aí para todo mundo ver. O mundo está começando a se desdolarizar. Essa redução da demanda pela diminuição das reservas em dólares ou em treasuries, que são conversíveis em dólar, estão ajudando também a manter elevadas as taxas de juros nos Estados Unidos. Isso porque se o Banco Central americano reduzir as taxas de juros nesse momento ainda de inflação alta por lá, eles acabam enfraquecendo o dólar no momento geopolítico delicado. Por isso que eu acho que o governo americano está numa sinuca de bico. Ou ele sufoca o sistema bancário e a liquidez por crédito, mantendo as taxas de juros altas, ou ele baixa as taxas de juros e segue imprimindo, e isso acaba enfraquecendo o dólar, resultando numa perda de confiança na economia americana e perde a batalha para se manter uma potência global. É um grande war financeiro, né? Todas as ações são milimetricamente coordenadas e os americanos estão escolhendo sacrificar o sistema financeiro do que sacrificar a sua hegemonia global. Mas ao mesmo tempo que geopoliticamente tudo isso esteja se acelerando, não quer dizer que tudo vai acontecer imediatamente. Hegemonias econômicas, moedas reserva de valor, duram em média 100 anos. E os Estados Unidos estão há exatos 100 anos no poder. Ao mesmo tempo que pode durar mais 20 ou 30 anos essa transição para uma nova reserva de valor. E muita gente, como o Ray Dalio, já lançou diversas teorias apostando que a próxima moeda reserva de valor seria o yuan chinês. Tanto que ele fez essa imagem demonstrando cada fase e a cascata de eventos comuns nas mudanças de ciclos econômicos e sugerindo que a próxima potência emergente seria a China.
Só que a China, ela é um país controverso globalmente. Ao mesmo tempo que ela tem relações comerciais com o globo inteiro, não existe uma confiança nos mecanismos de governo chinês que são totalmente centralizados e autoritários. Os céticos sobre essa mudança de padrão monetário apontam que a maior parte das reservas globais ainda seguem em dólar, como mostra esse gráfico do The Bitcoin Layer. Os Estados Unidos eles não vão largar o osso assim tão facilmente, porque geralmente essas grandes mudanças de potência global acontecem através de muita disputa e guerras. Só que tem um movimento silencioso surgindo como um tambor ao fundo e que as batidas estão ficando cada vez mais altas. Esse tambor é o Bitcoin, que está se tornando uma peça-chave nas disputas geopolíticas. A teoria dos jogos do Bitcoin coloca ele em vantagem em relação a qualquer outra moeda governamental. Ele é escasso e não pode ser inflado infinitamente via impressão de dinheiro ou inflação monetária. Ele é neutro politicamente porque ele não é de nenhum país, ninguém pode controlar, monopolizar e se beneficiar assimetricamente das propriedades do Bitcoin. Ele é imutável, não tem como mudar o Bitcoin, a descentralização garante isso. Então, se ele não é de ninguém e está em todo lugar, as guerras usadas pelos países para se manter no poder são inúteis contra o Bitcoin. Não tem como apontar um tanque ou uma bomba para o sistema Bitcoin caso ele se torne uma ameaça. Então, como matar algo que é tão disperso como o ar? A descentralização do Bitcoin garante que ele sobreviva a múltiplos ataques e tentativas de mudança ou monopolização. É uma revolução pacífica, é o contrário do sistema Fiat que necessita de guerras para mudar suas estruturas. Bitcoin muda as estruturas só usando a matemática. É uma mudança pacífica, apoiada na colaboração e na adoção voluntária desse sistema financeiro alternativo. E essa é só uma pitada do porquê Bitcoin destrói o poder das impressoras de governos financiarem a si mesmos para fazer guerra, para se manter no poder às custas do empobrecimento da própria população. Mas como sempre, não cabe tudo aqui nesse vídeo, e se você quer ficar à frente da curva, se preparar para todas essas mudanças que podem acontecer e aprender como o Bitcoin pode te ajudar a se proteger desse sistema financeiro falido, no Bitcoin Starter eu ensino tudo isso, como comprar e guardar com segurança para que você se torne soberano com seu dinheiro e tome melhores decisões em meio a esse caos todo. Até a próxima e opt out!